Faça o tour na Arena do Grêmio. Em contato conosco, Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Benfica. É um prazer estar conversando contigo e os teus ouvintes. Perfeito. Comigo aqui, Ribeiro Neto, deu uma saidinha, já volta. Luiz Henrique Benfica, Bruno Soares e Daniel Oliveira participando desta entrevista. Luciano Oxman, nós estamos chegando no momento definitivo deste Campeonato Gaúcho, deste gauchão tão falado, tão polêmico, tão criticado, com críticas exacerbadas, algumas avançando sinais desse tipo de coisa, e agora com um pedido de paz durante esta semana. Mas, Luciano, tu acabaste de alguma forma com a federação atendendo a solicitação do D'Alessandro, dirigente do Internacional, quando ele pediu que o Daniel Bins não mais estivesse participando de VAR, especialmente jogo do Internacional. De alguma forma, atendendo a solicitação do Grêmio, naquela manifestação muito ríspida, radical, que ultrapassou limites do presidente, e aí o VAR passou a ser de fora. E agora vem árbitro de campo de fora também nesse momento, o que determina uma reação do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul, porque o sindicato disse hoje que vem a público externar o seu protesto, desagrado, referente à decisão da federação de escalar árbitros de outros estados para dirigir os grenais que decidirão o Campeonato Gaúcho de 2025. Tal procedimento, além de ceder a pressões de vários segmentos esportivos, é uma afronta ao próprio quadro de árbitros da entidade, integrado por profissionais da mais alta qualidade, competência e neutralidade, com renome nacional e internacional, e que conduziram os demais jogos da competição de forma isenta. Além disso, constitui-se em precedente cujas consequências podem ser prejudiciais às competições e às demais equipes que participam, essa parte final aqui é preocupante, que participam dos campeonatos da Federação Gaúcha de Futebol. Luciano Oxman, presidente da federação, tu admites que, como presidente, cedeu à pressão do D'Alessandro e posteriormente cedeu à pressão do presidente do Grêmio, Luciano? Olha, Benfica, eu vou te confessar que eu não ouço esse tipo de manifestação. Não sou presidente da federação para ceder ou para ouvir pressão de quem quer que seja. Isso não é arrogância, tá? De forma alguma, tu me conhece bem. E por me conhecer bem, tu sabe que todo e qualquer ato que eu pratico, juntamente com a minha direção à frente da Federação Gaúcha de Futebol, é pensando no bem de todos. É pensando no bem da competição, é pensando na segurança de todo mundo, na segurança do espetáculo. Esse ano as coisas ultrapassaram o limite de todo o razoável, de todo e qualquer razoável. E então não se tem a atender a pedido, a pressão de A, B, C ou D. Tem uma manifestação, uma decisão em conjunto da federação que não foi fácil para que nós, ainda mais de minha parte, mas eu sou felizmente despido de ego, e acho que todo e qualquer comandante, aquele que tiver certeza de tudo, ele não tem grandes decisões a ser tomada. E na medida em que a gente percebe determinadas situações e que entendemos que, para bem da finalização da competição como um todo, adotarmos uma medida que ela é antipática aos árbitros daqui, que fazem um excelente trabalho. O fato de a decisão ter sido tomada para chamar uma arbitragem de fora em nenhum momento é uma repreensão aos árbitros daqui. É muito mais uma forma de distensioná-los também, de preservá-los para que possam seguir a sua temporada e retomar na temporada que vem ao gauchão. Foi uma questão pontual, uma questão eventual, e que depois de muito pedir,
depois de muito, na primeira rodada, Benfica já se buscou criticar a arbitragem, na primeira rodada, sem que não tivéssemos nenhum lance fora da curva, né? Então já havia não sei se uma predisposição, se havia uma forte tendência, e não digo dos dois finalistas só, porque talvez vocês não recebam, mas eu recebo muita coisa de muita gente. Talvez houvesse uma tentativa, algo assim, no sentido de, até pelo fato de termos o VAR em todas as competições, isso pode ter acirrado também alguma situação. Mas enquanto eu pedia para o tom baixar, enquanto eu pedia para que a gente deixasse de atacar pessoalmente as pessoas, que não se direcionasse e não se colocasse em risco, em xeque a honra de qualquer pessoa, nós chegamos num ponto que ou a federação por si tomava uma medida para buscar acalmar os ânimos, ou talvez a gente pudesse ter algo que eu não gostaria que tivesse na minha gestão. O presidente, aqui é o Ribeiro. Eu sempre tenho dito que eu tenho um apreço muito grande pelo senhor, e o considero um cidadão. Muito obrigado. Um cidadão, o senhor é um cidadão. Tá? E às vezes, o senhor quando a pessoa é muito boa, às vezes essa característica não é, como é que vai assim, às vezes ela não é muito bem assimilada por quem não está com boas intenções. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Uhum. Me desculpa a minha sinceridade, tudo que o senhor fez para evitar ou para amenizar problemas, entendeu? Não vai adiantar. Uhum. Sabe por quê? Eu acabei de explicar aqui que esse Grenal, essa decisão, vai ter um vencedor e um que será roubado. Porque isso já está colocado pelos dirigentes, pelo desespero que eles estão, né? Aliás, isso aí tem uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa é que o seu campeonato nunca esteve tão valorizado, né? A parte ruim é que a consequência desse desespero para ganhar o gauchão, ela traz essas coisas e elas não acabarão. Elas se tornarão ano que vem piores, na minha opinião, porque o senhor conhece a expressão, passou um boi, passa uma boiada. Então, no momento que a federação abriu o flanco para permitir, entre aspas, agradar gregos e troianos, eu acho que é muito difícil eu voltar atrás. A pergunta, o senhor chegou a pensar e não a ceder em nada e colocar as convicções da federação e chegou a medir as consequências disso, ou não passou pela cabeça a federação, não, é assim e acabou, o Bins não vai ser vetado, o Klein não vai para Libertadores Sub-20, a arbitragem gaúcha é uma das melhores do Brasil e vai apitar. Como é que foi esse bastidor, presidente? Primeiro, Ribeiro, quero te agradecer aí, porque o que tu disseste talvez tenha sido o maior reconhecimento que eu possa ter tido em 21 anos de Federação Gaúcha. Tu buscar, muitas vezes, fazer as coisas de forma democrática, de forma transparente, de forma participativa, de forma séria, de forma correta. Às vezes ela é mais difícil do que se tu tomasse medidas que às vezes são incompreendidas. Mas isso não demonstra de forma alguma cedência de qualquer tipo de pressão ou de compartilhamento de decisão. Eu sou uma pessoa que fui forjada dessa forma, tive diversos ensinamentos, aprendizados e formei o meu processo de gestão e vou com ele até o fim, né? Se as pessoas não se adaptarem
Se não entenderem que cada um pode defender as suas cores, como qualquer competição a gente faz, mas que a gente em determinados momentos precisa remar e fazer força para o mesmo lado, o futebol brasileiro não vai crescer. Infelizmente, nós vamos começar a ter resultados que já têm tido reflexos, assim, porque nós estamos em 2025 e estamos repetindo comportamentos da década de 40, 50, 60, 70. É muito difícil essa picuinha de querer terceirizar a responsabilidade, de querer jogar para cima, tirar sempre da sua decisão e jogar a responsabilidade para cima de outros. Isso é mais velho do que andar para frente, e felizmente eu percebo que a opinião pública tem percebido isso de uma forma muito mais clara. É lógico que, mais uma vez, eu vou registrar para que a gente não tenha nenhum tipo de recorte diferente. Não houve qualquer possibilidade de atender a pedido de A, B, C ou D, ou de pressão desse ou daquele. É claro que a gente pensa nas consequências, é claro que a gente pensa todo ato que tu toma, eu pelo menos penso que uma decisão que eu for tomar, uma palavra que eu for falar, eu sei que ela vai ter reflexos ali na frente, e eu tenho que medir esses reflexos, eu tenho que medir essas consequências. Isso que tu dissesse é algo que nos preocupa, mas eu, ao mesmo tempo, entendo que não há a necessidade de que nós tenhamos que manter esse padrão, embora, se tu fores olhar os campeonatos ao longo do país, quase todos há um compartilhamento, ou há uma importação e exportação de árbitros de uma federação para outra. Então nós avaliamos todas essas situações e com muita segurança de que vamos fazer e confiamos nos nossos árbitros de forma inconteste, para que não haja essa possibilidade de passar como é que tu dissesse, onde passa um boi, passa uma, isso aí, passa uma boiada. Mas como eu te falei, a gente vai sempre pensar no melhor para todo mundo, né? E no melhor para a competição, no melhor para o futebol gaúcho, para a própria arbitragem, né? A gente precisa, tem muitos árbitros que estão fazendo o seu primeiro gauchão. Nós tivemos uma formação de árbitros para VAR, e que nós, desde o momento que falamos sobre a implantação do VAR em todas as nossas partidas do Campeonato Gaúcho, lá quando tomamos essa decisão, nós tínhamos uma alternativa. Ou se trazia sempre profissionais para operar o VAR de fora, e que teríamos dificuldade, por exemplo, o Brasil inteiro, árbitros de VAR FIFA, nós temos 12, né? É um número muito insuficiente para atender toda essa demanda. Ou então nós formaríamos profissionais daqui do Rio Grande do Sul para atuar no VAR, e também para colocá-los mais aptos ao mercado de trabalho, para que ao longo do ano de 25 tenham também possibilidades de atuar junto a partidas da CBF, pegando mais experiência. Então foram como te falei, foram vários momentos de pensar, várias avaliações. Eu não vejo, de novo, veto de ninguém, né? Nós não vamos permitir esse tipo de situação. O Bins e o Klein, nós não tínhamos alternativa de cedê-los para
atuar junto à Conmebol Libertadores lá de Sub-20, e os demais a gente tinha aqui para trabalhar. É que o senhor concorda que às vezes o que parece, né, é mais importante do que é. Uma frase que eu uso muito aqui, que não é minha, né? Evidentemente que o imperador Júlio César já diria isso. Sim. Né? Só que é o que parece, e o que pareceu é o que está vingando, né, presidente? Não, tudo bem, a opinião, cada um tem a sua, né? E como te falei, eu vou tomar, juntamente com a direção, as decisões que a gente entender serem, no nosso modo de ver, aquelas que são melhores para o futebol gaúcho e para a competição, seja ela qual for, fora da Série B, da Série A2, da Série do Campeonato Gaúcho. Então, se tu me perguntares assim, se eu tô feliz com tudo que aconteceu, com a conduta de muita gente ao longo do campeonato, é lógico que eu não tô. Porque ali na federação tem profissionais que dedicam o seu trabalho, que dedicam o seu conhecimento, e dedicam o seu nome, a sua honra, a sua honestidade, o seu senso de justiça para fazer o melhor. Né? E de repente a gente vê uma necessidade de, como falei, de terceirizar a sua responsabilidade muito grande, mas isso, como a gente sabe, faz parte, e mais uma vez, a mim cabe explicar ou apresentar as reais razões e os reais acontecimentos da maneira como eles ocorreram, e não deixar no imaginário de ninguém qualquer outra coisa nesse sentido. Por isso, inclusive, que não me furto de vir aqui conversar contigo, com os teus colegas, e responder e prestar, né, ao torcedor as informações que vocês necessitarem, porque, como falei, né, muitas vezes... eu vou contar só uma situação, assim, né? Quando nós fizemos o regulamento, nós pensamos no quadrangular final, né? Do 9º ao 12º, e justamente para dar a transparência necessária a todos, no regulamento nós já fizemos o cruzamento das partidas sem saber quem chegaria do 9º ao 12º. Tomei um pênalti em cima disso, porque deu a casualidade de Pelotas e Brasil de Pelotas serem o 9º e o 10º, o que me fazem ter na última rodada jogos que terão que ser simultâneos na cidade de Pelotas, ou se a Polícia Militar de Pelotas não der a segurança, nós vamos ter que ver como fazer. Então, não acho que falta... Que falta nenhum tipo de transparência. Isso que eu te coloquei agora aqui é justamente para demonstrar a forma como a gente trabalha e faz as coisas lá na federação. Daniel. Presidente, o senhor falou como é que é a terceirização, né, da responsabilidade, a transferência de responsabilidade, e vamos combinar que isso é algo meio histórico aqui em relação ao Campeonato Gaúcho. Sim. Né? Sim. O grande detalhe é o seguinte, é que extrapolou, né? O que está sendo feito talvez seja um dos momentos mais graves em relação ao que a gente está vivendo no futebol do Rio Grande do Sul. Lhe pergunto o seguinte, que tipo de lição tudo isso que está acontecendo fica, e quem sabe uma federação até, e eu sou a favor do processo democrático em tudo que é feito, mas não está na hora da federação ser mais intransigente em relação a algumas coisas, presidente? Daniel, como é que eu vou te responder isso? Tem certas coisas que eu não vou desviar da minha forma de ser, né? Eu não vou ser um déspota se eu não sou e não tenho essa característica. Tem muitas coisas que nós somos intransigentes, muitas coisas que nós não se diz sim, né? Não para tudo, né?
Mas como eu disse, tu não pode ser cabeça dura para não rever determinados pensamentos, para ser intransigente em determinadas questões, né? Então, eu não estou querendo com isso dizer para você o seguinte: bom, se todo mundo se falava na arbitragem de fora, bom, tá aqui a arbitragem de fora, eu lavo minhas mãos, agora respondo vocês, né? De forma nenhuma. Mas eu não gostaria de mudar o meu jeito de ser. Já disse isso para muitos clubes. Sim. Já disse isso no nosso ambiente interno, dizendo para eles o seguinte: realmente vocês não sabem lidar dessa forma, vocês precisam ter um ditador aqui, como criança, entendeu? Que tem que ter alguém brigando, conduzindo de forma ditatorial as decisões que são tomadas. Tudo eu tenho como aprendizado, né? Eu espero que todos tenham tido e tirem aprendizado dessa temporada, né? Especialmente no sentido de ter consciência e ciência das suas responsabilidades quanto líderes de uma determinada comunidade, de uma determinada torcida, de um determinado clube, porque são a partir dele que as pessoas começam a acreditar naquela narrativa, e tu precisa ter responsabilidade dentro daquilo, sob pena de responder também, né, por eventual situação ruim que possa acontecer. Acho que é preciso, no momento de tensão, no momento de preocupação, no momento de pressão, né, de tu ter que ter sangue frio, tem que ter pé no chão, tem que saber contestar, tem que saber responder, falar, enfim, mas de maneira responsável, e nós todos aqui somos adultos e profissionais, né, já com um pouco de cabelo branco, e a gente sabe que isso é possível, né, especialmente no modelo de sociedade onde nós temos, há anos atrás, talvez tenhamos tido em campeonatos gaúchos erros muito piores, ou discussões que seriam mais cabulosas daquelas que a gente tem tido hoje, e não se teve a repercussão que se tem, talvez porque não existia rede social, não existia a necessidade de se ter seguidor, influenciador, de buscar lacração, enfim, mas que também se torna um ambiente onde é quase um ambiente bélico, né? E talvez isso a gente também tenha que ter consciência disso, da realidade que a gente tem na hora de manifestar qualquer tipo de contestação, de situação, enfim. Eu acho que cada um tem o direito de fazer a defesa daquilo que acha certo, mas, como disse, de maneira responsável. Eu sei das minhas responsabilidades, e muito, talvez em cima disso também, que certo ou errado, o importante é tu decidir. Então é por isso que também adotamos, né, essa situação de aí, depois de muitos anos, termos um corpo, uma equipe de arbitragem fora do estado, coisa que a gente sempre via daqui para fora, né, e não de fora para dentro. Mas, enfim, é uma situação circunstancial, e eu espero que ela não seja mais necessária.
Uma última pergunta para o Luciano, que ele está numa reunião, saiu da reunião, tem que voltar lá então, Luciano. Então até vou confiar no poder de síntese do próprio presidente. Tá. Presidente, os Não, árbitros... eu tenho dificuldade, eu sou prolixo, Benfica. Até para vocês não ficarem me fazendo muita pergunta, entendeu? Eu respondo aí uns 40 minutos, estratégia. cada uma tá tudo resolvido. Bom na família, a velha brincadeira, bom na família Luzélio Oxman. A Mas velha eu brincadeira, tenho- que não aguenta mais ouvir. Fica- Rapidamente, Luciano. Eu tenho tempo de vocês aí, não Coisa tem, boa, não cara. se preocupem. Né? Coisa boa, obrigado. Rapidamente, os árbitros ficaram sabendo da escala através da live do Voaden ontem ou eles já estavam Não. mais ou menos... Eles foram apanhados de Não, surpresa? não. E segundo, presidente, Não. também, e segundo, o senhor, na primeira resposta, o senhor disse que, tipo assim, se eu não tomasse uma decisão, eu poderia ver algumas coisas na minha gestão que eu não gostaria de ver. Que tipo de medo o senhor teve, presidente? De que acontecesse, assim, em termos de gravidade? Olha, Benfica, eu não tenho receio de dizer que é lógico que a gente imaginava uma situação grave de algum tumulto, de alguma agressão à arbitragem, especialmente. Muitos sofreram diversas ameaças. Teve colegas aí da arbitragem que saíram de Porto Alegre uns dias, tiraram o filho da escola para deixar arrefecer Barbaridade isso, né? a situação. Então eu tenho que também pensar nessa questão. Né? Então não gostaria de ter algo nesse sentido, e o meu senso de direção, vamos dizer assim, me apontava para algo que pudesse acontecer assim. Então é muito em razão disso. Não, os árbitros não foram pegos de surpresa durante a live do Voaden. Os mais experientes, eles já vinham sendo né, já vinham sendo alertados desta possibilidade. Nós fizemos antes... A nota do sindicato perde um pouco do sentido, né? Nós fizemos antes do Voaden fazer a audiência pública das escalas. Nós fizemos uma reunião por vídeo com 58 árbitros que apitaram o Campeonato Gaúcho, onde nós explicamos as nossas razões, apresentamos os nossos motivos, o que passou para nós, a própria dificuldade que nós tivemos de tomar a decisão, e fundamentalmente deixamos a palavra aberta para que todos aqueles, dos mais experientes aos mais novos, pudessem falar para a federação aquilo que gostariam de falar, sem nenhum tipo de impossibilidade, sem nenhum... a palavra certa não é pudor, mas é sem melindre, né? Colocando aquilo que pensavam, nos criticando de certa forma, né? Colocando os seus motivos, aqueles mais novos dizendo como vai ser o futuro, os mais antigos dando as suas razões também, e nós ouvimos isso de forma bem democrática também com eles, porque faz parte, né? O que eu disse publicamente, certa feita eu disse a eles, né? Da questão da intenção de nunca trazer árbitros de fora aqui, né? Eu também tenho que olhar para a cara de cada um e dizer o seguinte: olha, gente, eu estou tomando essa decisão por isso, né? E sei que vocês vão poder estar surpreendidos comigo, com a direção da federação, mas tenho a certeza de que isso que a gente fez foi pensando também no bem e na preservação de cada um. Com relação à nota do sindicato, Benfica, eu tenho um pouco de dificuldade de comentar, tá? Porque eu acho que todo mundo tem direito de externar aquilo que
que bem entende que seja necessário. Eu fico, de certa forma, não sei se é feliz o termo, tá? Mas eu fico surpreso de que finalmente o sindicato tomou uma medida em defesa da arbitragem, porque a gente já teve muita conversa e nem sempre aquilo que nós entendíamos que deveria acontecer aconteceu, né? Então, nós depois de muitos anos, por exemplo, nós tivemos que voltar para que os pagamentos da arbitragem fossem realizados através do departamento financeiro da federação, porque havia uma queixa, às vezes, de que, mesmo que a federação tivesse repassado o valor das taxas ao sindicato, os árbitros estavam recebendo com 10, 15 dias de atraso. Então, assim, que bom que tomaram essa medida, porque eu acho que todo mundo merece o respeito e ter aí com a defesa dos seus filiados. Tomara que siga assim e que eles consigam prestar toda a assistência necessária aí para os seus associados, sindicalizados, enfim. Só uma coisa assim, ó. Sim ou não, isso é uma crítica ao presidente do sindicato? Não, de forma nenhuma. Eu gosto muito do Ingor. Gosto muito dele. É meu amigo. A partir do momento em que o sindicato se posiciona dessa forma, sim, eu posso, de alguma maneira, enquanto federação, contextualizar outras questões que eu nunca vim à tona para falar. Né? Então, também, e eles davam assim, alguma explicação pelo atraso no repasse para os árbitros, presidente? A dificuldade no PIX, falta de braço, enfim, tem. Mas eu até te confesso assim, que na gestão do Ingor melhorou bastante essa situação, mas no final do ano passado, nós conversando com o sindicato, entendemos que seria mais adequado trazer novamente de volta para o departamento financeiro da federação o pagamento dessas taxas, considerando que a gente fala em 6 jogos do Campeonato Gaúcho, né? Em meio à temporada nós temos tem final de semana que tem 50 jogos, 40 jogos. Sim. E aí tu imagina a quantidade de RPA e de PIX que tem que ser feito, mas a gente acabou, o departamento financeiro da federação, organizando isso de uma forma onde não haja que o árbitro receba aí de forma segura a sua taxa, mas registro, né? A gestão do presidente Ingor melhorou bastante isso, mas ainda tinha algum tipo de dificuldade e a gente acabou trazendo para dentro da federação novamente. Presidente, Bruno aqui, de forma bem objetiva para a gente fechar, por favor. O senhor já tem definido o árbitro do segundo jogo da final? O senhor não divulgou ainda, imagino que por uma preservação, até para não começar uma lista aí uma possível lista histórico, né, que possa inviabilizá-lo de um lado ou outro, mas o senhor já definiu isso e pode ser, indo bem, o Ramon Abate Abel nos 2 jogos, ele indo bem no primeiro? Essa pergunta, na verdade, ela tem que ser dirigida ao Voaden, né? Não é o presidente da federação e nunca foi aquele responsável por realizar a escala ou de indicar esse ou aquele árbitro, até mesmo porque eu sou consciente das minhas das minhas limitações, né, e não tenho o conhecimento técnico aprofundado necessário para avaliar determinado tipo de profissional da arbitragem para atuar. Então, assim, que isso fique muito, muito claro para os teus ouvintes, né, de que nunca foi
e não foi dessa vez também, não foi e não será o presidente da federação que faz a indicação à escala, e sim o presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol, o Voaden, que tem, né, uma vasta experiência, uma vasta rede de contatos, de conversas. Não é fácil tu encontrar árbitros que não estejam atuando por algum estadual ao longo do Brasil. Nós estamos nas fases finais, né? E ele não comentou comigo ainda quais nomes ele poderia estar trabalhando aí junto à Comissão Nacional de Arbitragem, porque quando há esse intercâmbio, também se pede à Comissão Nacional que faça e verifique quais são e quem são os árbitros no Brasil que estão liberados. Normalmente passam aí 1 ou 2 ou 3, enfim, nomes para que as comissões estaduais que necessitem utilizar façam a sua escala. Com relação ao árbitro do Grenal de amanhã apitar o segundo, eu acho isso muito difícil, né? Independentemente da atuação que ele possa ter, né? E eu torço muito para que ele tenha uma grande atuação juntamente com toda a equipe. Perfeito. Mas eu acho isso muito difícil de acontecer. Obrigado. Tá bom. Luciano, obrigado pela participação aqui no programa. E agora tem reunião aí. Não, vamos em frente que tem bastante coisa. Amanhã tem a final da Taça Farroupilha, né? Importante também, que dá uma vaga na Copa do Brasil. Tem rodada do quadrangular, né? E tem a grande final aí, primeiro jogo, e que tudo ocorra bem fora e dentro do campo, né? Que a gente dê mais uma vez uma demonstração de grandeza, de civilidade, né? Que as torcidas empurrem seus times de maneira educada, tranquila, sem sobressaltos, sem briga, sem nada, as direções da mesma forma, e os clubes dentro do campo joguem futebol, que é o que a gente merece ter aí.